Caríssimos companheiros, companheiras de Ideal Espírita, nossas vibrações de paz em mais essa oportunidade, no momento de reflexão. Respiramos, vivemos esses dias, esses momentos de pandemia. E mais do que nunca, talvez, precisamos de alimento para a nossa sustentação espiritual. Em semanas anteriores, já abordamos a lei de destruição, a lembrança fraternal aos enfermos, e hoje vamos nos debruçar um pouco acerca de algo que tem sido um convite, digamos assim, para todos nós, nesses dias de isolamento, de restrição, de alteração, como é compreensível, do nosso dia a dia na Terra. Assim sendo, nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 5, onde encontramos a lei de conservação, uma das leis divinas. E lá temos um tópico muito interessante, cujo título é Necessário e Supérfluo. Ou seja, com tudo isso que está acontecendo, todos nós estamos precisando reajustar a nossa vida, o nosso dia a dia. Estamos avaliando como que tiveram coisas que nós tivemos de deixar de fazer e outras que não fazíamos, que passamos a realizar. E começamos a dar-nos conta também do valor, do que é necessário realmente e do que é supérfluo. Nesse momento de pandemia, em que o valor mais urgente é a vida. Allan Kardec, na pergunta de número 715, colocou aos benfeitores da humanidade: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Foi essa a pergunta que Allan Kardec colocou aos espíritos amigos. Ou seja, como é que o ser humano conhece, pode conhecer o limite do necessário? A resposta dos benfeitores espirituais foi essa: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Temos aqui uma resposta que nos deixa bem a pensar. O que os espíritos superiores esclareceram a Kardec foi de que esse limite do necessário, a criatura que é ponderada o conhece por intuição. Mas o que nós podemos compreender por limite do necessário? Ora bem, o que é limite? Limite é o extremo, né? Necessário, aquilo que é essencial, imprescindível. Na resposta dos espíritos, eles ali colocam: aquele que é ponderado, aquele que é prudente, o conhece, referindo-se a esse limite, por intuição. É uma palavra
que dentro da doutrina espírita nós nos sentimos muito à vontade. Essa percepção instintiva, esse sexto sentido, a intuição, podemos dizer a forma mais ostensiva de mediunidade, intuição. E os espíritos prosseguem na resposta dizendo: muitos só chegam a conhecê-lo por experiência. Experiência que é o nosso conhecimento adquirido por prática. É comum afirmarmos na minha experiência, na minha prática, vivência pessoal. E eles complementam: e a sua própria custa, a seu próprio custo, a sua própria experiência. Para isso, nós viajamos em inúmeras reencarnações, ora vivendo em condições de facilidade, horas de limitação, na riqueza, na pobreza, ora na saúde, na doença, em meios mais difíceis, em meios mais fáceis. E é isso que vai dando ao ser espiritual que nós somos as condições ajustadas e necessárias para adquirirmos esta percepção. Daí, observarmos que o que é necessário para um não é para o outro. O que faz muita falta para alguns, outros abrem mão naturalmente, prescindem, não sofrem tanto por não ter isso ou aquilo, ou porque já viveram situações, experiências, adaptam-se, desenvolvem essa vivência com maior naturalidade, enquanto outros sofrem e sofrerão muitos. Por quê? Porque o seu necessário é extenso, é alargado, e o seu grau de saciedade, sendo maior, custa a ser atingido. E nós vamos, dentro desse tema, buscarmos uma criatura muito querida para todos os nossos corações e que procuramos recordar e aprender em todos os instantes com ele, que é o Chico Xavier, que também nos falou sobre esse tema. O Chico, que sempre viveu de uma forma tão modesta, que tendo nos oferecido, através da sua mediunidade abençoada, um leque grandioso de lições, ele também toca nessa temática do necessário e do supérfluo. E nós encontramos num livro intitulado Momentos com Chico Xavier, de autoria de Adelino da Silveira, uma mensagem de alguém que conviveu e que teve oportunidade de ouvir do próprio Chico, reflexões em que ele nos deixou sobre o necessário e o supérfluo. Vamos então à análise aqui dessa mensagem. Diz-nos Chico: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros
apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz mais bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. O apóstolo Paulo diz em sua epístola aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Agora, o que surpreende é que quando Paulo escreveu aos Filipenses, estava preso em Roma. Chico Xavier. É essa reflexão que nós buscamos no entendimento e na visão do nosso querido Chico. Nesses dias de pandemia, nesses dias desafiadores, em que fazemos inúmeras análises e, sobretudo, buscamos e precisamos, com maior profundidade, de uma análise espiritual, aqui a gente vê a reflexão do Chico. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Nós temos acompanhado a vivência do trabalho diante dessa pandemia, dessa crise mundial. Temos acompanhado a questão da alimentação, as restrições, as dificuldades. E Chico aqui menciona uma refeição mais farta, em contrapartida com apenas uma refeição. Ele contrapõe aqui uma vida mais amena, outros apenas viver. Talvez nunca fôssemos desafiados com tanta profundidade nesse dilema da vida e da morte. Outros gostariam de pais mais esclarecidos, prossegue o Chico no texto, e outros comparam com os órfãos, com aqueles que não têm alguém que lhes possa valer. Depois ele dá uma nuance acerca das aptidões físicas, acerca dos órgãos dos sentidos. E ele conclui que uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Talvez, dentre tantas, uma das lições que nós estamos sendo convidados é meditar com profundidade quais são realmente as coisas que para nós são necessárias, aquelas sem as quais nós não passamos, e quais aquelas que nós contabilizamos como supérfluas. Chico encerra a sua dissertação dizendo que Paulo afirmava na sua epístola aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentamento. E depois ele encerra o seu texto dizendo que é surpreendente que quando Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses, ele estava preso em Roma.
E é tão parecido com esse nosso momento. Pensemos bem. Qual é o nosso grau de contentamento com essa mudança que a vida nos deu? Talvez estejamos contentes com algumas situações que nos ajudaram, mas certamente estamos descontentes com a dor que atinge toda a humanidade. Enfermidade, doença, desencarnação, números elevadíssimos de mortos. Mas diante dessa condição, será que ao longo da vida, não apenas desse momento, mas da vida, nós aprendemos a nos contentar com aquilo que fomos tendo? Ele faz a referência que Paulo estava preso. Nós também estamos presos. A grande maioria estamos aprisionados dentro de casa, dentro do nosso reduto doméstico. Algumas exceções de pessoas que precisam sair, se deslocar, mas a grande maioria em casa. Essas e muitas outras são análises que o nosso querido Chico nos deixou e que vale a pena refletirmos do que nós precisamos em verdade para nós, o que é o necessário, o que é o supérfluo, o que é que não nos faz falta. Vamos orar agora. Envolvidos pela psicosfera amiga, que os benfeitores espirituais nos propiciam, envolvendo a cada um de nós, onde quer que possamos estar. Sozinhos, reunidos em família, nós nos aconchegamos para que as dúlcidas vibrações dos amigos da vida maior nos amparem. Na tela do nosso pensamento, abrem-se as visões mais belas. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do Universo, Senhor das estrelas, dos mares, dos mundos, da vida, enfim. Doce Maria, Mãe de Jesus, Mãe por extensão de todos nós. Querido amigo Jesus, farol das nossas vidas, amigo incondicional da nossa paz, médico das nossas chagas morais. Eis que é noite, Senhor.
e envolvidos no silêncio que nos convida a meditar, agradecemos o dia que se foi, o teto, o leito, a família, o pão e o lar. Agradecemos, Senhor Jesus, as bênçãos que nos dispensa, na fé e na esperança, de que nenhum de nós encontra-se a sós. Vem, doce amigo, conforme anunciaste há mais de 2000 anos atrás, convidando-nos a estar contigo na condição de todos aqueles que choram e sofrem. Nesse momento, Senhor, de dor coletiva, nesse momento, Senhor, em que olhamos com maior profundidade, com maior capacidade de relativizarmos quem somos, o que em verdade possuímos, e qual a nossa condição de saúde espiritual, nós te agradecemos e rogamos que venha em nosso socorro, atender às nossas súplicas, na confiança integral de que os teus mensageiros, teus missionários de amor, nos sustentam e amparam, medicando-nos desde já, espiritualmente, para os testemunhos que temos vivenciado. Oramos pelo nosso planeta Terra, pelas mudanças que nele se operam, e é que somos chamados das mais variadas formas para participarmos e contribuirmos com o bem coletivo. Visita, doce amigo, os nossos irmãos, não importando o seu credo, sua raça, sua condição social, seu estado de saúde ou enfermidade, mas atende a cada um deles, onde quer que se encontre, recebendo dos teus mensageiros divinos o suporte espiritual que nos sustenta e nos ampara. Abençoa as equipas da terra e do mundo espiritual, que se desvelam em socorrer todos aqueles que por agora atravessam esse decisivo momento da humanidade. Permita-nos fortalecer-nos na oração
e no trabalho do bem. Abençoa, Senhor Jesus, os locais de dor na terra e no além, lançando da tua misericórdia a assistência integral de que todos nós precisamos. Fica conosco, Jesus amigo, envolvendo-nos e abençoando-nos nesta noite, neste momento de paz. Fica conosco, querido amigo Jesus.